Veja isto! O que 60 mil águas-vivas estavam fazendo no espaço? Nadando? Quando e por que as cataratas do Niágara secaram? Onde você pode ver um pôr do sol verde e um deserto florido? Vamos investigar alguns dos mistérios da Terra. A Terra teve uma segunda lua. Uma rocha espacial do tamanho de um carro se aproximou demais e ficou presa à força gravitacional do nosso planeta por pelo menos um ano. Em março de 2020, ela deixou a Terra para a órbita do Sol. Esta foi apenas a segunda mini-lua confirmada depois da detectada em 2006. Em 1991, a NASA enviou ao espaço cerca de 2.500 pólipos de água-viva em sacos com água do mar artificial. No final da missão, eles haviam se multiplicado, gerando 60 mil águas-vivas. Os cientistas queriam ver se esses seres nascidos no espaço seriam capazes de se adaptar à gravidade da Terra depois de voltar. Infelizmente, eles não se saíram muito bem. Os seres humanos e as águas-vivas têm estruturas sensoriais à gravidade semelhantes. Sendo assim, os seres humanos nascidos durante longas missões espaciais futuras também podem ter uma vertigem maciça na Terra. Em 1859 foi registrada a maior tempestade solar. Ela foi tão poderosa que a aurora boreal foi vista em Cuba e Honolulu, e a aurora austral foi vista em Santiago, no Chile. Em latitudes como a de Nova York, as pessoas podiam ler jornais sob as luzes da aurora boreal. Se algo semelhante acontecesse hoje, custaria ao mundo cerca de 1 a 2 trilhões de dólares. Falando em luzes raras e brilhantes, você já viu um raio verde? Isso acontece logo após o pôr do sol ou antes da alvorada, quando o sol está quase inteiramente abaixo do horizonte e a atmosfera da Terra se inclina e dispersa a luz. As pessoas costumam vê-lo sobre o oceano. Também pode ser amarelo, azul ou roxo. Na verdade, eu já vi um. Que sorte a minha! Quando o vulcão Kawah Ijen, na Indonésia, entra em erupção, parece que está cuspindo lava azul e roxa. De fato, a lava em si é normal. É o gás sulfúrico que sai da câmara de magma e queima que causa essa aparência tão surreal. Pela mesma razão, a água no lago da cratera parece azul brilhante e as margens têm um tom amarelo elétrico. As cataratas do Niágara secaram. Em 1969, engenheiros desativaram 2 das 3 quedas que compunham o marco. Eles fizeram isso para remover as pedras empilhadas na base das cataratas. Somente no primeiro final de semana das obras de renovação, cerca de 100 mil turistas visitaram o local. Em Racetrack Plaza, na Califórnia, rochas tão pesadas quanto um cavalo estão se movendo sozinhas e deixando rastros para trás. Existiam diferentes teorias para explicar isso, dos campos magnéticos aos alienígenas. Finalmente, um cientista da NASA descobriu que no inverno a água da chuva em Plaza congela. As rochas são envoltas em gelo. Quando o gelo começa a derreter, até uma leve brisa é suficiente para mover as pedras. Uma vez por ano, apenas por alguns momentos, uma cachoeira em Yosemite se transforma em uma cascata de fogo. No inverno e no início da primavera, 2 correntes fluem pelo granito El Capitan. Dependendo das condições climáticas, em fevereiro, quando o sol se esconde atrás do horizonte, ele fica na posição correta para refletir sobre a parede e colorir a água de um laranja ardente. A depressão de Danakil, na Etiópia, é uma paisagem única com piscinas crepitantes de lava, fontes termais e geysers de neon. É um dos lugares mais quentes e mais baixos do planeta. Quase não recebe chuva. Os cientistas estudam essa área para descobrir como a vida pode evoluir em outros planetas. Muitos chamam esse lugar de berço da humanidade. Alguns lugares na Terra têm uma gravidade menor do que outros. A Baía de Hudson, no Canadá, por exemplo, costumava ser coberta por uma geleira super grossa e pesada durante a última era glacial. O gelo empurrou toneladas de massa rochosa para fora quando começou a derreter. Quanto menor a massa de um objeto, menor a gravidade. Levará mais 5.000 anos para a Terra retornar à sua forma original neste local. Existem lagos e rios subaquáticos no oceano. A água neles é mais densa e mais salina do que no resto do oceano. Eles têm linhas costeiras, superfícies e até ondas, e rios menores também fluem para os maiores. Eles podem ser encontrados em todo o mundo, das costas da Groenlândia à Baía de Bengala.
Uma das ilusões óticas naturais mais impressionantes da Terra é uma cachoeira submersa na costa das Ilhas Maurício. Não se preocupe, a ilha não está indo pelo ralo. A areia se move através das correntes subaquáticas para um lugar no oceano mais escuro e profundo, criando essa ilusão. O lugar é 10 vezes mais profundo que o resto das águas circundantes. Há uma onda sem fim no Brasil. A pororoca, que se traduz como grande rugido na bacia amazônica, dura horas e é tão poderosa que pode até derrubar árvores. Surfistas de todo o mundo já foram ao local no início da primavera para surfar por mais de meia hora seguida. O recorde foi de 10,5 km sem parar em uma única tentativa. Um dos lugares mais secos da Terra, o deserto de Atacama, no Chile, se transforma em um jardim a cada 5 a 7 anos. Com precipitação suficiente entre setembro e novembro, o deserto florido se espalha da noite para o dia. As sementes de mais de 200 tipos de flores ficam dormentes no chão por meses ou anos, esperando que a água as ajude a brotar. O gesso mineral às vezes cristaliza em forma de rosa. Isso acontece em áreas arenosas secas que ocasionalmente são inundadas. As pétalas das rosas do deserto são feitas de cristais que se misturam com grãos de areia. O lago Maracaibo, na Venezuela, é frequentemente chamado de capital mundial dos relâmpagos. Relâmpagos aparecem e desaparecem de forma constante 300 dias do ano, com pico em setembro. Às vezes, chega a 200 flashes em 1 minuto. Isso acontece porque o ar frio proveniente dos Andes se encontra com o ar quente do Mar do Caribe, gerando eletricidade. Em 2010, aranhas cobriram árvores e arbustos no Paquistão. Elas fizeram isso para se salvar de uma enchente quando choveu o suficiente para 10 anos em uma única semana. Algumas das teias até se estendiam por várias árvores. Um dos tipos mais raros de nuvens são as nuvens lenticulares, que se parecem com chapéus gigantes nas montanhas. Elas são formadas quando o ar úmido viaja sobre uma montanha ou cordilheira e entra em uma área de turbulência. Elas são tão raras nas planícies que às vezes as pessoas as confundem com objetos voadores não identificados. Você pode ver flores no Oceano Ártico no meio do inverno. Essas flores geladas são feitas de gelo, nas quais os micróbios conseguem sobreviver. Estudar esse fenômeno pode ajudar os cientistas a entender melhor como a vida se formou na Terra. O Lago Abraham, no Canadá, parece abrigar dezenas de milhares de águas-vivas que vivem sob o gelo. Na realidade, são bolsas congeladas de gás metano produzido por bactérias que vivem no lago. Há uma caverna na Nova Zelândia iluminada por vermes. As cavernas de Waitomo foram descobertas no final do século XIX e são populares entre os turistas desde então. Existem milhares de larvas bioluminescentes de várias espécies de vermes nas cavernas. Todas elas são inofensivas. Uau! Um dos maiores e mais antigos organismos da Terra é uma colônia clonal apelidada de Pando, em Utah, nos Estados Unidos. Parece 47 mil árvores, mas na verdade é uma árvore enorme. Possui 3 conjuntos de cromossomos em vez de 2 e pode continuar fazendo novos brotos ilimitados a partir de suas próprias raízes. Os cientistas acreditam que tem pelo menos 80 mil anos. Vulcões podem produzir relâmpagos. Eles são formados em colunas de cinzas vulcânicas por atrito e eletricidade estática para conectar as partículas carregadas positiva e negativamente. Para entender como funciona, você pode esfregar um balão no cabelo ou os pés no tapete e tocar em uma maçaneta de metal. Sim, vá em frente, eu vou esperar. Não. Cerca de uma vez por ano é possível detectar um raro redemoinho de fogo nos Estados Unidos. Os tornados de fogo começam quando um vento turbulento se combina com o aumento do calor do fogo para criar um turbilhão rotativo de ar. Eles são feitos de chamas ou cinzas. São diferentes dos tornados comuns porque não começam com ciclones. Redemoinhos de fogo podem ser tão altos quanto a torre inclinada de Pisa. Ao contrário dos tornados de fogo, os arco-íris de fogo não causam nenhum dano. Eles não têm ligação com fogo ou chuva. Os arco-íris de fogo só acontecem quando o sol está muito alto no céu e sua luz passa através de cristais de gelo. Um arco-íris branco é uma rara ilusão criada pelo nevoeiro e pela água. Como um arco-íris comum, ele se forma quando a luz brilha através das gotas de água. Ele perde a cor porque as gotas de nevoeiro são centenas de vezes menores que as da chuva. Às vezes, um arco-íris branco é confundido com um arco-íris lunar, que acontece à noite e é iluminado pela lua. É por isso que não é tão brilhante como eu.
Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.